Olha, eu te falo com muito prazer, porque eu tive a vontade e consegui fazer um estudo sobre a Igreja Católica do Brasil, e que resultou no meu livro mais vendido, digamos assim, mais consumido, mais que teve mais, que foi publicado em 1980, porque a Igreja ela mesma viveu um processo surpreendente para ela mesma, porque a Igreja é uma estrutura monárquica, a Igreja é uma monarquia, não é? E as coisas só decidem por decisão do Papa, dos cardeais. É só assim que existe o funcionamento. A prática tem que ser legitimada por decisões prévias, não é? E a Igreja do Brasil se transformou em uma força política aliada às esquerdas, uma força política de esquerda durante a ditadura, porque postulava transformações da sociedade que eram anticapitalistas, chegou a decidir, tomar a decisão de que o capitalismo era um pecado social, foi uma das resoluções da CNBB, e ela nunca tinha decidido mudar. Então, na Itália, eu já tinha sido convidado, como eu vivi na Itália há 11 anos, eu muito frequentemente, e vim da esquerda católica brasileira, nós, da JEC, da JUC, fundamos um partido político. JUC é a Juventude Estudantil Católica e Juventude Universitária Católica. Nós depois fomos expulsos da igreja porque éramos de esquerda e fundamos um partido político revolucionário que chamava Ação Popular, e do qual eu fui fundador e sempre fui dirigente. Então eu era convidado para discutir sobre, explicar como que a igreja tinha tomado essa decisão, como que foi. Foi um processo muito rico e que mostra a grandeza da autonomia das experiências pequenas. As comunidades eclesiais de base descobriram, por um encontro de intelectuais da igreja, revendo a atitude da esquerda católica, os fundamentos dos documentos da esquerda católica. Por que que nós éramos comunistas? Por que que nós queríamos a expropriação, fim da propriedade privada? Por que que nós éramos revolucionários? Nós não éramos revolucionários, nós não éramos marxistas. Nós não éramos revolucionários porque a lógica das contradições do capitalismo produz necessariamente a socialização dos bens de produção a partir... Não, nós éramos por razões éticas. Achávamos que todos eram iguais, todos devíamos partilhar dos bens humanos, dos bens que estavam à disposição da humanidade, dos bens do trabalho. Era por razões outras, não é? Aí nos encontramos com o marxismo como uma teoria que nos explicava a transformação que a gente estava fazendo. E então começou um processo teológico que daria vida a uma teologia, que todos eles, seja o Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, eles colocam a nossa experiência como fundamento da tal teologia da libertação, que era o seguinte: vamos olhar a realidade a partir do Evangelho. Então recuperou uma coisa do protestantismo, que era a leitura da Bíblia, e olhando a realidade a partir até da leitura religiosa cotidiana, né, que tem nas missas. Não sei se aqui tem gente de formação católica, mas tem sempre o Evangelho do dia, não é? E aí, então, lendo isso e olhando a realidade, as pequenas comunidades foram construindo um entendimento da realidade que era de oposição ao que estava ocorrendo, não é? Ao processo de, por exemplo,
veio lá da periferia do sistema, veio da expansão da grande agricultura em cima das terras indígenas, né? O Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, o povo lá veio da profunda poder que a ditadura atribuiu, não é, às oligarquias nordestinas, Dom Fragoso lá no Nordeste, Dom Helder Câmara, quer dizer, então começaram a seguir, a serem puxados por essas pequenas comunidades. As pequenas comunidades iam fazer coisas, eram reprimidas, e os bispos tiveram que apoiar a comunidade, porque eles estavam fazendo uma leitura, uma prática cristã, católica. Eles eram o polo criativo mais dinâmico das paróquias, não é? E eram reprimidos, então foi envolvendo os bispos e os padres foram sendo reprimidos, e as freiras sendo reprimidas, sendo presas e torturadas. Então exigiu posições da igreja, não é? A igreja foi se posicionando contra esse negócio, teve que ir se posicionando, senão ela abandonava os próprios fiéis dela, não é? Aos quais eles tinham feito anos de dedicação à construção daquela sanga deles, não é? E depois a sanga, praticando o evangelho, é reprimida, então foi envolvendo a igreja. E a hipótese do meu livro é que foi o povo que transformou a igreja, não foi a igreja que transformou o povo.